paz do Senhor. Bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, missão aos povos. Nós queremos, antes da nossa lição, fazer um convite especial para você inscrever-se em nosso canal, o canal ADMP TV. Um canal que tem cultos ao vivo, congressos, subsídios teológicos que irão enriquecer a sua aula, o seu estudo, a sua vida espiritual. Se você já é um inscrito, não se esqueça de acionar o sininho de notificação. O YouTube anda passando a perna em muita gente que se inscreve e não recebe os nossos vídeos. Portanto, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todas as nossas novidades. E você, professor, você que está nos acompanhando, não se esqueça de pegar caneta, um bloco de anotação, um papel, para anotar as informações importantes, aquilo que pode enriquecer a sua aula, deixá-la mais interessante e complementar essa revista que tem sido bênção em nossa vida, uma revista maravilhosa, a qual Deus tem falado ao nosso coração. Vamos, portanto, à lição do dia. A nossa lição de hoje é a lição de número 7. O título de nossa lição: Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. O nosso textuário diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26, palavras do nosso Deus. Nós vamos entrar num capítulo muito importante, é o capítulo 7, e ratificando o que nós falamos aqui no começo do nosso programa, sugerimos aos irmãos que estejam apostos com uma caneta, com um papel aí, para que a gente consiga fazer as anotações. Trabalhar com mídia é sempre bom, que o irmão pode pausar, pode voltar quando quiser, para estar refletindo, revisando as informações que estarão sendo passadas aqui. O nosso objetivo é que a nossa aula, o nosso estudo esteja cada vez mais completo e enriquecido, é apoiá-lo na sua aula e no seu estudo individual. E o capítulo 7, ele abre uma retomada do capítulo 5. Os irmãos se lembrar que no capítulo 5 de Hebreus, há a primeira menção de Cristo como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o autor ele para e diz: olha, eu queria aprofundar mais nesse tema de Melquisedeque como uma figura, um tipo de Cristo. No entanto, vocês não têm maturidade para aprenderem isso, ou absorverem essa ideia, ouvirem esta pregação. E aí ele para e vai para o capítulo 6. E no capítulo 6, conforme nós vimos na última aula, ele faz a quinta exortação, e uma exortação radical, uma exortação forte, onde ele alerta sobre o risco da apostasia e sobre o preço que se paga ao se tornar um apóstata. A impressão que nós temos quando olhamos para isso é que, de repente, o autor da Epístola aos Hebreus, ele percebe que, uma vez que ele alertou aos Hebreus sobre esse risco, ele tem agora carta branca para poder aprofundar na ideia que ele havia deixado em suspense lá atrás, no capítulo 5, e retomá-la agora na figura de Jesus em comparação com Melquisedeque. É interessante isso, não? E ele faz isso usando uma lógica e uma exegética extremamente refinada, aprofundada. Por quê? Conforme nós já comentamos anteriormente em outra aula, para o judeu não havia uma estima tão profunda e tão grande quanto o sacerdócio, quanto a herança levítica, logicamente tipificado no sacerdócio. Era algo que os judeus consideravam e tratavam extremamente santa e em alto quisto, em alto padrão, e realmente era uma instituição muito louvável, até porque foi instituída pelo próprio Deus. E o autor aos Hebreus sabia que inserir Cristo nisto agora não era uma tarefa fácil.
Quando você olha para a rejeição que os judeus, mesmo os judeus hoje em dia, têm pela figura de Cristo, muitas vezes chamando ele de o pendurado, o bastardo e outros tipos de pseudônimos não muito agradáveis, você percebe o tamanho do desafio que o autor desta epístola tinha frente aos judaizantes. Inserir Cristo na figura não apenas de um sacerdote, como o sumo sacerdote perfeito. Era uma tarefa hércula. E é por isso que no capítulo de número 7, o autor aqui, ele se debruça nessa análise em três tópicos importantes. Primeiro, ele diz, olha, o sacerdócio de Cristo, ele substitui e anula todos os outros tipos de sacerdócio. Não adianta ficar preso ao passado. O vinho não pode ser guardado, o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Não tem como utilizar uma instituição arcaica e antiquada para uma nova dispensação. É importante lembrarmos e frisar aí que muitas vezes o simbolismo de sacerdócio está associado, está atrelado ao simbolismo de dispensação. Portanto, não tem como, advindo uma nova dispensação, vir um sacerdócio antigo, à moda antiga. E essa é uma ideia preponderante aqui. Uma segunda coisa que o autor destaca aqui no capítulo número 7, é que Jesus Cristo, ele inaugura uma nova aliança com Deus, tornando obsoleta a antiga aliança. Ele abre uma aliança perfeita. Nós, em lições mais à frente, nos debruçaremos em 2 aulas profundas e maravilhosas sobre o significado, o simbolismo e a importância da nova aliança, que é uma aliança perfeita face a uma antiga aliança imperfeita. Portanto, o segundo item é que Jesus Cristo, em seu sacerdócio, ele inaugura uma nova aliança com Deus. E terceiro e último artigo abordado pelo escritor, pelo apóstolo, nesta passagem, se refere que a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, ela é definitiva. Ela não é como, por exemplo, a obra de Moisés, que foi temporária, que foi figurativa, que não foi eficaz. E ele deixa bem claro, olha, se você se apoiar na obra de Moisés buscando a salvação, você não conseguirá essa salvação alicerçada na lei mosaica. Não podemos mais encontrar abrigo debaixo do jugo da lei ou sob a égide de Moisés. Então, o terceiro argumento que ele traz é que, diferente de Moisés e de seus contemporâneos, a obra de Jesus, ela é eficaz, eterna e totalmente salvífica. Essa é a ideia que nós temos alicerçados sobre esse tópico. E aí, ele faz finalmente uso da figura de Melquisedeque. Na primeira lição em que abordamos esse tópico, que foi a lição de número 5, nós vimos em que Cristo era superior em sacerdócio a Arão e a ordem levítica. E agora, para respaldar essa importância, ele vai fazer uso da figura de Melquisedeque. Para isso é importante que façamos uma análise histórica deste evento que nós temos colocados aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava das matanças dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui, o autor, ele faz um resumo
de um evento histórico alicerçado em Gênesis capítulo 14. É quando nós temos a rápida aparição da figura de Melquisedeque. O comentarista de nossa revista, ele aborda isso aqui na parte introdutória, na parte 1, quando fala quanto ao aspecto de sua tipologia. Você pode anotar aí, portanto, essas informações. O curioso é que Melquisedeque é um personagem de aparição extremamente rápida na Bíblia. Ele aparece de uma vez e na mesma velocidade em que ele surge, ele também desaparece no cenário bíblico. Porém, o seu legado não é esquecido em Salmos e posteriormente resgatado lá na Epístola aos Hebreus. Mas quem era Melquisedeque? O autor aos Hebreus, ele às vezes até extrapola a própria passagem de Gênesis. E nós não temos muitas informações históricas sobre quem foi a figura de Melquisedeque. O que nós sabemos é que Abraão encontra, após uma campanha de guerra contra 2 reis, temos a ideia de que Melquisedeque era o rei cananeu. Existem outras versões, por exemplo, existem correntes teológicas que dizem que Melquisedeque era Sem, outros dizem que era filho de Sem, o filho de Noé. Nós temos outras pessoas que dizem que Melquisedeque, por outro lado, poderia ser uma teofania, ou seja, era a própria manifestação de Cristo. Essa é uma outra abordagem que nós temos referente a isso. Porém, a interpretação mais aceita é que Melquisedeque realmente era um rei cananeu que governava sobre Salém. Sobre Salém, a interpretação que nós temos é que é a ideia de Jerusalém, o antigo nome de Jerusalém. Portanto, ao que tudo indica, ele era alguém que governava sobre Jerusalém. A ideia ampla, a ideia geral que nós temos é essa. O nome Melquisedeque também é muito importante, porque Melquisedeque vem de uma junção de palavras que significa rei da justiça ou rei de justiça, também chamado de rei justo. Em uma outra parte diz que ele era rei sobre Salém. Vai lembrar que Salém é um acrônimo de Shalem ou Shalom, paz. Portanto, Melquisedeque também significa rei da paz. Veja que o próprio nome de Melquisedeque já traz aí 2 atributos divinos personificados em Jesus. O atributo de ser rei de justiça e ser rei da paz. Mesmo em promessas messiânicas, como nós encontramos em Isaías e em tantas outras, traz esse nome ao próprio Cristo. Príncipe da paz é um outro nome, um outro título atribuído ao próprio Jesus. Portanto, Melquisedeque, no seu próprio nome, já prefigurava isso. Ele se encontra com Abraão e nós percebemos que logo aí, o autor aos Hebreus, ele, depois de apresentar resumidamente a figura de Melquisedeque, ele já mostra por que é que Melquisedeque superou Abraão. E ele faz isso alicerçado em 2 argumentos extremamente importantes. O fato de que Melquisedeque deu pão e vinho, compartilhou com Abraão pão e vinho, mas mais importante é que Melquisedeque deu dízimos, aliás, Abraão deu dízimos a Melquisedeque. E segundo, que Melquisedeque abençoou Abraão. E o autor aos Hebreus até usa a figura retórica: quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Portanto, nesse primeiro momento, o que o autor aos Hebreus faz, o apóstolo faz, é citar, não é, a história resumida do encontro de Abraão com Melquisedeque e apontar características que esse homem, este rei tinha sobre Abraão. E é desafiador, porque falar de Abraão para o povo judeu é algo que o autor tinha que fazer com muito cuidado. Nós podemos dizer que sobre a figura de Abraão
paira uma auréola quando olhamos para o povo judeu, porque Abraão é o pai da nação de Israel, é o patriarca que foi vocacionado para dar origem àquela nação. Portanto, o escritor tinha conhecimento do terreno em que ele palmilhava, do terreno em que ele andava, e sabia que a figura de Melquisedeque, aqui escrita, é uma ponte para que haja o salto, mostrando em que e no que Cristo é superior como sacerdote e também, inclusive, superior ao próprio Abraão. E a base de argumento que nós temos em cima disso é justamente essa ideia de que Melquisedeque é um tipo e uma figura de Cristo. Vale lembrar que quando diz que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, nem tinha genealogia, significa que Melquisedeque não era sacerdote simplesmente porque herdou aquilo, ou porque fazia parte de uma linhagem vocacionada, não. Mas Melquisedeque, ele foi sacerdote baseado nos seus próprios méritos. Melquisedeque foi sacerdote baseado em suas próprias obras, assim como Cristo também. Cristo, ele não herdou o sacerdócio apenas pela sua herança. Nós comentamos anteriormente que Cristo, ele é sacerdote da sua própria dispensação, porque a sua dispensação é construída mediante os seus próprios méritos, a sua própria obra. Outro sim, também é importante destacar que Melquisedeque é rei e sacerdote, foi rei e sacerdote. Outra característica que está associada a Jesus, porque Cristo Jesus, ele é rei e ele é sacerdote, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, e ele é o sacerdote perfeito que proveu para nós sacrifício propiciatório por toda a eternidade. Ao comparar Melquisedeque com Abraão e também com Cristo, ele lança mão de um salmo profético, que é o Salmo 110, que nós lemos inclusive na aula de número 5. O Salmo 110 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba que o autor desta epístola, ele deixa bem claro para os judeus: olha, Abraão é alguém que deve ser respeitado. Afinal, da semente de Abraão veio toda a nação de Israel. No entanto, observe que Melquisedeque, ele sobrepuja Abraão em obra e sacerdócio, porque houve dois eventos. Abraão entregou dízimos para Melquisedeque e Melquisedeque abençoou Abraão. Ao destacar a bênção, ele fala, portanto, como disse anteriormente, que quem abençoa é maior que o abençoador. Porém, existe algo maior nisso, porque o escritor desta epístola, ele começa fazendo um paralelo entre Melquisedeque e Abraão, e logo depois de convencer de que Melquisedeque é maior do que Abraão, ele passa a convencer que Melquisedeque e o seu sacerdócio era maior do que a ordem levítica. Observe, meus amados irmãos, que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Portanto, quando eu falo Melquisedeque ser maior do que Cristo, o tipo representa a realização. E Cristo é maior do que o tipo, do que a figura, do que a personagem. Portanto, quando eu falo que Melquisedeque, ele é maior do que a herança levítica, ele é maior do que o sacerdócio levítico, eu também estou dizendo que Jesus é maior, já que Melquisedeque é uma figura, uma pré-figura de Jesus Cristo. E para isso, ele lança mão de duas informações. Anote aí, isso é importante para você pontuar na sua aula, quais são os dois quesitos que o escritor se debruça quando ele vai falar sobre a superioridade da nova dispensação sobre a antiga dispensação, um novo sacerdócio
utilizando a figura de Melquisedeque. Então, primeiro, Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, o primeiro argumento que o escritor aos Hebreus utiliza aqui é o fracasso da ordem levítica, em providenciar principalmente a recomunicação, o reestabelecimento da comunicação entre o homem e Deus. E é justamente isso que ele faz aqui. Ele fala, olha, o sacerdócio levítico, a herança levítica, a dispensação levítica, ela foi alicerçada sobre a lei, sobre a égide da lei mosaica, enquanto que o sacerdócio levítico, alicerçado sobre esta lei, não podia remover, portanto, o pecado. Não, eu não entendi, como assim? Preste atenção. O sacrifício levítico, ele falha no ato de propiciar o pecado. A dispensação levítica, da ordem levítica, ela não conseguia extirpar o pecado. Lembra a diferença entre expiação e propiciação. Sobre a égide da lei, o que era possível ser feito era, mediante um sacrifício, haver a expiação, a cobertura temporária do pecado. Com a ascensão do novo sacerdócio, personificado em Melquisedeque, apontando para Cristo, não há mais a expiação, e sim a propiciação, porque diferente da lei, a graça promove a extração, a remoção do pecado mediante o poder limpador do sangue de Jesus Cristo. Logo, o primeiro argumento que nós temos é: a ordem levítica fracassa. E a ordem levítica fracassa por quê? Ela fracassa porque ela não consegue propiciar o pecado. Ela consegue expiar o pecado. Mas Jesus, com o seu novo sacerdócio, alicerçado em Melquisedeque, ele limpa o pecado de uma vez por todas. O segundo argumento que nós temos é o nascimento de um novo sacerdócio sob a ordem de Melquisedeque. Nós não vamos ler aqui, mas você, professor, você, aluno, pode ler Hebreus capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 19, onde o autor ele se debruça sobre isso, declarando que o sacerdócio mantido pela lei é muito inferior ao sacerdócio que provém da vida eterna. A figura de Melquisedeque, ela é introduzida pensando e alicerçando sobre esses dois pontos. Mas é importante nós questionarmos o porquê que o autor escolheu Melquisedeque. O que significa Melquisedeque apontando para Cristo e o que significa Arão? É interessante observar que, de certa forma, Arão também apontou para Cristo, mas de uma forma temporária, de uma forma que não era eterna, um ministério rápido. Já Melquisedeque aponta para a natureza eterna, perfeita de Jesus. Apesar de ambos serem tipos de Cristo, Melquisedeque era superior. E eu gostaria que você, professor, anotasse algumas comparações que podemos fazer entre Cristo, Melquisedeque, prefigurando Cristo, e Arão, para nós podermos fazer uma comparação e dizer por que no capítulo 7 foi tão importante o autor retomar a figura do sacerdócio. Veja, é tão importante falar o sacerdócio de Cristo, que o autor ele retoma isso várias vezes. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10.
ele a todo momento vai estar refletindo sobre isso. E por que Melquisedeque? Vamos pensar sobre isso. Para refletirmos sobre isso, leamos uma passagem deste capítulo de Hebreus, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Arão? Essa é uma pergunta que o autor dessa epístola faz, e ele faz por um motivo muito simples. Nós sabemos que o sacerdote deveria ascender da tribo de Levi, deveria ser de ordem levítica. No entanto, Cristo ele não provém da tribo de Levi, ele provém da tribo de Judá. Melquisedeque também. Melquisedeque não era ascendência levítica, até porque nem existia a ordem levítica nessa época, né? Não havia distribuição em tribos. Portanto, Melquisedeque também não tinha nenhuma herança herdada. Logo, era claro que havia uma semelhança muito crucial, dessa forma, entre Melquisedeque e Jesus. Ambos não eram da ascendência levítica. E aí, ele questiona, mas por que isso foi necessário? Por que foi necessário isso? E nós vamos pontuar aqui alguns itens que são importantes para nós. Vamos lá? Primeiro item, você pode acompanhar aqui embaixo no vídeo, para tornar real em experiência espiritual aquilo que for tipificado por Arão. Eu quero lembrar a você que a todo momento nós falamos que a realização é maior do que a figura, do que o simbolismo. O símbolo não é maior do que a realização. Então é importante destacar porque Arão, o sacerdócio arônico, ele era a figura, enquanto o sacerdócio de Cristo é a realização completa, plena disso. A segunda observação é que Arão tinha um sacerdócio terreno, um sacerdócio alicerçado numa vida terrena, aqui na terra, temporária, passageira, não era eterna, enquanto que o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio para sempre, é um sacerdócio eterno. Então Cristo precisava assumir o papel como sacerdote para pegar o papel de intercessor, tirar da esfera terrena, tirar do campo terreno e trazer isto para onde? Para a esfera celestial, para a esfera eterna, fazer o que nós chamamos de um upgrade, fazer desenvolver isso aí, uma atualização maior, melhorar isso. É isso que acontece quando olhamos para a figura de Cristo em relação ao sacerdócio. E nós podemos pontuar isso em comparações. Podemos fazer algumas comparações interessantes de serem destacadas em nossa aula. Por exemplo, enquanto que Arão simbolizava o sacerdócio Cristo em sua humilhação, Arão simbolizava Cristo em sua humilhação, porque dividia com o homem a natureza pecaminosa. Arão era um homem como qualquer outro. Melquisedeque já apontava para a natureza superior de Cristo, Cristo em sua glória, Cristo como rei. Então, a primeira observação, Arão apontava para a humilhação de Cristo, Melquisedeque aponta para a glorificação do nosso Senhor Jesus. Que maravilha! Arão era sacerdote para a morte, porque é necessário matar um cordeiro para que o pecado fosse expiado. No entanto, Melquisedeque aponta para a vida, porque como figura de Cristo, o sacerdócio de Cristo foi baseado em morte, mas principalmente em sua ressurreição, porque pelo sacerdócio de Cristo, eu e você hoje temos vida, vida eterna, vida com abundância. Maravilhoso isso. E terminando a nossa aula, nós podemos pontuar que Arão representa a cruz, enquanto que Melquisedeque representa o trono. Arão aponta para o sacrifício, Melquisedeque aponta para o reinado. Olha que maravilha, que coisa linda. Arão representava a expiação consumada,
enquanto que Cristo representa para todos nós a propiciação pelos nossos pecados, a remissão perfeita de uma vez por todas, a conexão entre o homem e Deus. Arão, irmãos, não poderia concluir, não poderia aperfeiçoar a obra, por quê? Pelo motivo de morte, ele era falho, mas Cristo tem um sacerdócio imutável, porque Cristo venceu a morte. Melquisedeque aponta para isso, vencer a morte, o rei da justiça, o rei da paz. Veja como no capítulo 7, finalmente, o autor aponta Cristo na figura de Melquisedeque como superior a Abraão, superior a Arão, superior à ordem levítica, porque Cristo tem um sacerdócio superior. Extraia as informações desta aula, complemente-as, pesquise, estude, agregue isso à revista. A revista é o seu roteiro. Se você somar a revista com pesquisa, com subsídios, você terá uma aula extremamente rica. E que Deus possa continuar nos abençoando cada vez mais. O programa Escola Dominical vai ficando por aqui. Mais uma vez queremos agradecer a sua audiência, a você que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado. Faça esse programa conosco, deixe o seu comentário, a sua sugestão, o seu like, o seu joinha, porque isso faz com que o nosso programa seja compartilhado por mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal ADMP TV, e se você já é um inscrito, não deixe o YouTube desviar você, tá? Ative o sininho de notificação e fique por dentro de nossas novidades. Que Cristo Jesus continue te prosperando e te abençoando sempre mais. Yeah.